Alunos do segundo ano, vamos aí ao segundo PET, caminhando agora para a segunda etapa, né? Do ano de 2021. Vamos torcer para que a vacinação avance. O Brasil atrasou muito a compra das vacinas, né? Bom, PET 2, segundo ano, semana 1, primeira semana. O assunto agora é termologia. Termologia. Logia vem de estudo. Estudo de fenômenos térmicos associados com calor, temperatura. Bom, primeiro calor. Após estudos, após experimentações, tinha-se ideias antigas de calórico. Hoje sabemos que calor é uma forma de energia. Energia dada em a unidade do sistema internacional é Joule, né? Em homenagem ao inglês da Revolução Industrial. Pode ser dado em caloria, né? Quando você compra uma barra de chocolate, está escrito lá quantas calorias tem. E todos os alimentos têm que ter um registro aí de venda. Bom, o calor sempre vai passar de um corpo para outro, do mais quente para o mais frio, para o de maior temperatura para o de menor temperatura. Todo o ambiente aqui está na mesma temperatura. Mesmo o metal que eu encoste aqui, que dê a impressão de estar mais frio, não está. Ele é altamente condutor de calor, então retira calor da minha mão, eu tenho a sensação de frio. A temperatura aqui é idêntica em tudo que está aqui. O calor passa da maior temperatura para a menor. Minhas mãos estão na mesma temperatura. A gente diz que quando estão na mesma temperatura, isso é um equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é a mesma temperatura. Bom, e o que é a temperatura? É outra grandeza que pode ser medida também pelo grau de agitação ou vibração das moléculas, seja de um corpo sólido, líquido ou gasoso. E por aí, quantos termômetros não foram desenvolvidos? Se você olhar na internet, uma gama infinita. Termômetro clínico, termômetro digital, termômetro bimetálico, termômetro para indústria, para laticínios, para grandes temperaturas e por aí vai. E o homem vem estudando a natureza, desvendando, criando meios de medir tanto o calor como a temperatura. E a coisa é histórica, não é de uma vez. Passa o conhecimento que vai aprimorando, melhorando. Hoje você chega na pandemia, tem um termômetro que você nem encosta na pessoa, ele emite uma radiação infravermelha, já captou a sua temperatura em fração de segundos. Bom, historicamente tinha, antes do termômetro, termoscópio. Termoscópio indicava se estava quente ou frio, mas não tinha marcação. Um famoso termoscópio é o de Galileu Galilei, físico, matemático famoso, astrônomo. Tinha um bulbo de vidro e quando a criança estava com febre, na dilatação de um álcool colorido, tinha marcação de febre lá. Aqui é febre. Então põe o bulbo no peito da criança, subiu até ali, marcou febre. Você pode ver muitos termoscópios antigos no Google, no YouTube, e modernos também. Eu vou lhe mostrar todos um termoscópio aqui mais moderno. Está aqui um líquido. Lógico que a pressão interna ali não é a nossa pressão atmosférica aqui, é menor.
Então, com um pouco de aquecimento, esse líquido começa a subir aqui, ó. Recebe o calor da minha mão e acredito que tem álcool aqui que vai expandir rapidamente num bulbo interior aqui, capilar fino. É um termoscópio que indica se está mais quente ou mais frio. Bom, o de Galileu chegava até certo ponto ali e indicava febre. Esse aqui, se eu segurar por mais tempo, todo o líquido passará para o bulbo de cima. Subiu. Lógico que se eu inverter, agora eu vou passar o calor da minha mão para o líquido e ele vai voltar. Agora ele vai expandir e vai voltar. Bom, é um indicador de que com um aquecimento, um líquido pode sofrer um deslocamento. É o que acontece naquele termômetro de mercúrio, né? Ele vai subindo, subindo, até marcar mais de febre ou não febre, né? E você balança ele para o mercúrio descer, tem uma restrição embaixo para quando ele marcar, ele não descer de uma vez, e por aí vai. São muitas escalas de temperatura, cada um adotou um método. No final, essas escalas são as mais utilizadas que eu vou falar aqui agora. As escalas de temperatura mais comuns nos termômetros: Celsius, em homenagem ao astrônomo sueco Anders Celsius; Kelvin, em homenagem ao Lord Kelvin, é um título inglês, né? Na Inglaterra, você tem barão, comendador, duque, muitas honrarias lá na Inglaterra, né? E, então ele era um lord, estudioso, naturalista, físico. Um outro famoso também é o Daniel Gabriel Fahrenheit, que é o alemão, Fahrenheit. Essas três escalas são as mais usadas no mundo. E em celulares tem lá aplicativos de conversão de escalas de temperatura. Você pode converter as três temperaturas, porque está na apostila aí, cada um adotou números diferentes para fusão do gelo, que é o gelo derretendo ao nível do mar, e ebulição da água, que é a água fervendo ao nível do mar. Celsius adotou gelo derretendo ao nível do mar, 0. Água fervendo ao nível do mar, 100 graus. Então a escala de Celsius é dividida em 100 partes, 100 partes, 100, é uma escala centígrada. Fahrenheit já adotou 32 graus Fahrenheit para gelo derretendo ao nível do mar e 212 graus para água fervendo em ebulição ao nível do mar. Então, de 32 a 212, a escala é das 180 partes, não é escala centígrada. E a escala que os cientistas usam entre eles é chamada escala absoluta, do Kelvin. O Kelvin não há valor negativo. Então aqui a gente tem grau Celsius, nós temos grau Fahrenheit e o Kelvin é apenas K de Kelvin. Não tem o grau não. Por que isso? Porque a temperatura mais baixa que o homem aproxima de atingir, menos 273,15 graus Celsius. E o Kelvin chamou essa temperatura de 0. Então, na temperatura Kelvin é de 0 para cima. Não tem escala negativa na escala Kelvin. E montando os termômetros com esses números que eu acabei de dizer, é possível fazer um processo chamado de interpolação, relacionar as escalas. Existiram muitas outras escalas de temperatura, grau Rankine e outras mais. E a gente consegue relacionar essas escalas fazendo uma interpolação. Eu não vou interpolar aqui para não perder muito tempo,
Mas foi de uma interpolação que chegou-se a esta equação, que nós conseguimos chegar nessa relação aqui, ó, entre Celsius e Fahrenheit. A outra direta, né? Já que Kelvin começou do zero, se eu somar 273, eu estou lá no 273, eu estou no gelo derretendo para Kelvin. 373, eu estou na ebulição da água para Kelvin, né? Então, de 273 a 373, também dá a escala centígrada, a escala de Kelvin, né? Só não tem número negativo. O fato é que a temperatura mais baixa é menos 273,15 graus e a mais alta, milhões de graus, né? Na superfície do Sol, 6.000 graus a 10.000 graus Celsius. No interior das estrelas, milhões de graus Celsius. Em bombas atômicas, milhões de graus Celsius. Infelizmente, o homem foi inventar essa arma, era um segredo, tinha que ser queimado o papel no fogo, mas não queimaram. Passou para frente, infelizmente. Bom, interpolando as escalas, já falei, chegamos nessa equação aqui. Celsius para 5 é Fahrenheit menos 32 por 9. E com raciocínio lógico, Kelvin é Celsius mais 273, porque ele começou lá do zero lá embaixo, do menos 273. 0,15 a gente tem esquece para lá que não vale nada. Então vamos lá. Preciso um trabalhador lá, está batendo uma lata lá com martelo para esvaziá-la. Ele notou que houve um aumento da temperatura. E ele pergunta aqui o seguinte: com suas palavras, justifique o aumento da temperatura. Por acaso, ele batendo com o martelo, ele passou fogo ali, calor para esquentar? Não. Ele realizou um trabalho. Ele bateu com o martelo. Então, a energia mecânica de movimento dele com o martelo foi absorvida pelo metal, pelos átomos, pelas moléculas, e foi passando de uma para outra enquanto ele batia. Houve então esse acréscimo de temperatura. Se eu esfregar minha mão aqui, eu não estou pondo fogo nem nada, mas vai esquentar. Já está mais quente aqui, ó. Eu estou realizando um trabalho, posso ter nele um aquecimento. O trabalhador transferiu energia à lata, realizando um trabalho mecânico. A energia recebida pelo metal aumentou a temperatura das moléculas. E aí, então, não houve passagem de calor nenhum, não houve passagem de calor. O fato é que não podemos dizer também que ninguém tem calor. Ninguém tem calor. O calor, ou alguém está perdendo, alguém está ganhando. Eu aqui agora estou ganhando ou perdendo calor? Eu estou perdendo. Eu alimentei, mas para manter a minha temperatura ideal de 36,8 e 37 que começa a febre, ainda não é febre, né? Eu tenho que perder energia para o ambiente que está aqui a 25 graus, por exemplo, eu estou perdendo calor. De dia, se eu ficar no sol, eu vou receber calor, eu vou sentir um maior aquecimento. E por aí vai. Bom, questão 2. Diz o seguinte: o fluxo de calor de corpos em contato só é possível. Letra B. Só passa calor se houver diferença de temperatura entre os corpos. Letra B. As temperaturas dos corpos serem diferentes. Questão 3. Questão 3, ele manda transformar 25 graus Celsius em Fahrenheit e Kelvin. É só pegar as equações ali. A interpolar seria mais bonito, mas aqui agora eu não vou fazer isso não. Temperatura em Kelvin é Celsius mais 273. Eu tenho 25 Celsius, somando em Kelvin me dá 298 Kelvin. Kelvin não se usa aquela bolinha de grau, né? Então a temperatura de Kelvin aqui é 298 Kelvin. Se 25 graus Celsius equivale a 298 Kelvin. Passando agora para Fahrenheit. No lugar de Celsius eu vou colocar quanto que eu tenho? Eu tenho 25.
25 dividido por 5 é Fahrenheit menos 32 por 9. Dividindo aqui, dá 5, o denominador é 1. E manter o lado de cá. Vou multiplicar cruzado. Eu posso fazer multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, 1 vezes todo esse termo, esse mesmo. 5 vezes 9. 9 é 5, 45. Menos 32 do lado de lá. Passando de membro, troca o sinal, mais 32. O que me dará 77 graus Fahrenheit. Então, 25 graus Celsius equivale a 298 Kelvin e 77 graus Fahrenheit. Você pode até pesquisar aí no seu celular, põe lá 37 graus, 38 graus de febre, por exemplo, em Fahrenheit, quanto que vai dar? Mais de 60 graus. Se for na Inglaterra, Estados Unidos, que usa muito Fahrenheit, não assusta não, porque lá a escala é diferente, não é graus Celsius que a gente está usando aqui não. Questão número... aqui vai ter que marcar, ó. Questão 3, então você marca a letra C. E a questão número 4. Quando o enfermeiro coloca um termômetro clínico de mercúrio sobre a língua de um paciente, por que ela espera um certo tempo? Tem que esperar. Letra A, para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente. É lógico. Hoje tem esses termômetros de medição rápida, né? Na pele, né? Na testa. Mas esse aí de mercúrio que pôs na boca do paciente, você tem que esperar a temperatura do termômetro subir, atingir o equilíbrio térmico. Quando ela parar de subir, você tira o termômetro e faz a medição da temperatura do paciente. Então aqui está faltando os 5 e os 6 para terminar a primeira semana. Dou uma paradinha, apago e terminaremos aqui a primeira semana. É só um segundinho. Bom, então vamos terminar os 5 e os 6 aqui. 5. Classifique em verdadeiro ou falso. Letra A. A energia interna de um corpo pode aumentar sem que o corpo receba calor. Verdadeiro. Tivemos o exercício da lata aí que o cara bateu com o martelo, executou um trabalho mecânico e esquentou a lata. Não foi calor não, hein? Então é verdadeiro. Eu posso mudar a energia interna que vai me indicar a temperatura aumentando de um corpo sem que ele receba calor. Verdadeiro. B. Esfregando as duas mãos uma com a outra, a temperatura das duas aumenta devido ao atrito entre as superfícies. Verdadeiro. É o que eu acabei de fazer aqui nessa aula. Esfreguei uma mão na outra aqui, realizei um trabalho mecânico e houve aquecimento das duas mãos. Verdadeiro. C. Podemos confiar somente em nosso tato para medir temperatura? Falso. Nós não podemos confiar no nosso tato para medir temperatura, não. Quer ver um exemplo? Eu ponho essa mão aqui numa água gelada. Uma água gelada aqui. Por menos 10 graus. Tá. Aí chega uma outra água. Se eu pôr a minha mão esquerda, eu vou ter uma sensação térmica. Se eu colocar a minha mão direita, que já perdeu muito calor na água gelada, eu vou ter outra sensação térmica diferente. Então nossa mão não serve para indicar se está mais quente ou mais quente não, ou mais frio não. Depende. Nossa mão não. Depende de onde que a mão está e do líquido ou objeto que eu vou pegar. Essa aí é falsa. Letra E. A temperatura de um corpo é a quantidade de calor que ele possui. Jamais. Temperatura é uma grandeza física. Tem equação para se calcular a temperatura. De gases, principalmente.
nós medimos temperatura de todo tipo de objeto, seja sólido, líquido ou gasoso. E calor é energia. Temperatura é dada nessas escalas que nós vimos aí. Celsius, Kelvin, Fahrenheit, as mais comuns. Calor não é energia. Caloria, joule, a energia elétrica você paga em quê? Quilowatt-hora, né? Tem watt-hora, então isso aí é falso. Não podemos dizer que temperatura de um corpo é a quantidade de calor que ele possui. E ninguém possui calor, não. Ou você perde calor ou você ganha calor. Ninguém tem calor para si, nem o universo. Alguém está perdendo, alguém está ganhando. E isso sempre até o fim dos tempos. Questão 6. É para completar a tabela aqui. Vai ser a letra A. Veja bem o que eu vou ler aqui. Por muito tempo na história da física, considerou-se que o calor era uma propriedade dos corpos, que a possuíam em uma quantidade finita. Este conceito errôneo, então, já não é verdadeiro mais. Desapareceu no final do século XVIII, 1700 e alguma coisa. Hoje sabe-se que o calor é uma forma de energia em trânsito. Trânsito é movimento de um corpo para o outro. E, portanto, não tem sentido falar em calor contido nos corpos. Ninguém tem calor. O corpo pode ter temperatura, mas calor não. Tá aí, 6 letra A, terminamos a primeira semana. Agora vamos partir para a segunda semana. E vou postar isso aqui, além nas turmas, no Conexão Escola. Um abraço, até a próxima aula.